Olá, atirador! Seja muito bem-vindo ao meu canal Carabinas de Pressão. Eu sou Everson Breda e hoje eu quero ensinar para você como fazer o cálculo da recarga da sua carabina PCP. Se você tem um cilindro, por exemplo, num determinado volume, 6,8 litros, como você vai fazer o cálculo de quantas recargas você vai conseguir com esse cilindro na sua carabina? É isso que eu vou te ensinar hoje. Então fique comigo até o final para aprender isso de forma simples e objetiva, tá? Primeiramente, nós temos uma fórmula aqui muito simples, que é a diferença de pressão vezes o volume do seu cilindro scuba é igual à diferença de pressão da sua carabina vezes o volume da sua carabina vezes a quantidade de recarga. Muito simples isso. Diferença de pressão do seu cilindro scuba. Seu cilindro scuba vai ter a máxima pressão e a mínima que você vai trabalhar. Vamos supor, a máxima do seu cilindro é 300 bar. Está acontecendo aqui que não está pegando direito. 300 bar menos 250 bar de pressão final, vezes o volume do seu cilindro. Vamos supor que o seu cilindro tenha 6,8 litros. Então, vamos lá, 6,8 litros. Isso vai ser igual à diferença de pressão da sua carabina, a máxima dela. Vamos supor que seja uma carabina M25, que trabalha lá entre 250 e 80 bar. A máxima, 250 menos 80 vezes o volume do cilindro da sua carabina, que é a M25 trabalha com 0,25 cc ou 250 cc, né? Então, vezes 0,25 vezes R, que é a quantidade de recarga, tá? Então, resolvendo a expressão, a gente vai ter a quantidade de recarga da sua carabina. Como que a gente vai resolver isso? 300 menos 250, a gente tem 50 bar de pressão, vezes 6,8 litros. Vai ser igual 250 menos 80, 170. Vezes 0,25 vezes R. Então, vamos resolver isso? O R você joga aqui, iguala a 50 vezes 0,68. Vamos lá? 50 vezes 6,8 vai dar 340. 170 vezes 0,25 42,5. Dividido um pelo outro, nós temos aqui 8. Ou seja, R é igual a 8 recargas. Então, nós temos 8 recargas completas, utilizando um cilindro de 300 até 250 bar, no volume de 6,8 litros, utilizando uma carabina com a diferença de pressão de 250 até 80 bar, vezes um volume de 250 cc, ou 0,25 cc. Quando a gente multiplica a diferença de pressão vezes o volume, nós estamos descomprimindo o ar de dentro do cilindro ou de dentro da carabina. Então a gente precisa primeiro descomprimir o ar, ou seja, quanto que representaria esse ar comprimido aqui dentro com 250 bar menos 300, com 50 bar? Quanto que esse 50 bar em 6,8 litros confinados, ele ocuparia de espaço se ele tivesse aqui na atmosfera sobre 1 bar, ou seja, 1 atm, tá? Uma atmosfera. Seria esse o cálculo. Então, primeiro você precisa descomprimir, quer dizer, multiplicar a diferença de pressão vezes o volume para descomprimir o ar e achar a quantidade que ele ocuparia na atmosfera, para também descomprimir depois
a quantidade de ar que tem dentro da sua carabina, que é a diferença volumétrica da sua carabina, vezes o volume da sua carabina, e achar também quanto de ar que ocuparia o ar que está dentro da sua carabina aqui na atmosfera. Tá? Então você pega o ar descomprimido do cilindro dividido pelo ar descomprimido de dentro da sua carabina. Aí você vai ter um número de recargas que você vai conseguir fazer com aquele cilindro na sua carabina, tá ok? Então isso você pode utilizar com qualquer carabina e qualquer cilindro. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó, bem simples, ó. Então aqui 8 recargas, né? A gente calculou na carabina M25. Vamos fazer um cálculo bem rápido aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui agora a carabina a PR900. PR900. Ela tem 0,1 litros e ela trabalha com uma pressão inicial de 200 e a pressão final de 80 bar. E eu tenho um cilindro, vamos supor aquele cilindro da Rossi, de 10 litros. O cilindro Rossi, aquele cilindro amarelo, o Rossi de 10 litros. Ele trabalha com pressão inicial de 216 bar. E a pressão final, vamos colocar de 80, porque é o que a gente quer no mínimo, né? Nós não queremos recarregar menos que isso. Ou seja, vamos colocar aqui, ó, a pressão inicial 216, vamos colocar a pressão final 150 bar. Então a gente vai carregar, quantas recargas a gente vai fazer de 150 bar nessa carabina, né? Vamos colocar de 150 bar. É a pressão final do cilindro. Então eu quero saber quantas recargas de 150 bar eu vou conseguir para a minha carabina PR900W com um cilindro Rossi de 10 litros com uma pressão inicial de 216 bar. Ok? Do cilindro primeiro. 216 bar menos 150, que primeiro é a diferença de pressão do seu cilindro Scuba, vezes o volume do cilindro Scuba, vezes o volume do cilindro Scuba, que é 10 litros. Vai ser igual a diferença de pressão da carabina, que é aqui, ó, 80 menos 200, né, 200 menos 80, vezes o volume da carabina, que é 0,1 litros, vezes a quantidade de recarga. Então vamos lá. 216 menos 150, nós temos aqui 66 vezes 10 vai ser igual 200 menos 80, nós temos 120 vezes 0,1 vezes R. Então, nós estamos descomprimindo o ar aqui, que está localizado dentro do cilindro. Nós temos aqui 660 litros de ar descomprimido, igual 0,1 vezes 120, nós temos que é 12 litros de ar descomprimido dentro da carabina. Quantas recargas eu vou conseguir? Divide um pelo outro. Recarga vai ser igual 660 dividido por 12. Vamos ver? 660 dividido por 12, 55 recargas. Então nós temos que, com esse cilindro, recargas. Com esse cilindro de 10 litros da Rossi, numa pressão inicial de 216, uma pressão final de 150, eu vou conseguir 55 recargas na minha PR900W com volume de 0,1 litros, quer dizer 100 cc's, 100 centímetros cúbicos, com uma pressão inicial de 200 e pressão final de 80 bar. Tá ok, pessoal? Viu como é fácil calcular? Dessa forma vocês podem fazer de qualquer carabina, com qualquer cilindro, em qualquer pressão. Beleza? Então, quem gostou aí, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e as próximas dicas e compartilha esse vídeo com seus amigos para eles aprenderem também como fazer a recarga
como calcular a recarga na sua carabina, tá bem? Um forte abraço, tamo junto, até mais!